Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 6 e 7. Esse é o texto que nós vamos estar continuando a meditar nele. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, e programados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Senhor, mais uma vez, nós pedimos graça e favor do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja que estará ouvindo nessa noite. Que haja entendimento, mas que haja principalmente ação do teu Espírito Santo por meio da tua palavra, para nos convencer e nos levar a entender os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Maturidade e perfeição. Tem alguém aqui maduro? Tem. Pronto, gostei da resposta. Né? Eu gosto demais quando as crianças participam assim. Será que se tem alguém maduro, tem alguém perfeito em nosso meio hoje à noite? O que você acha, meu irmão? Tem alguém perfeito no nosso meio hoje à noite? Maturidade, perfeição são algumas características que eu e você buscamos nas outras pessoas. Não é assim? A gente olha para as pessoas e a gente logo diz: eu queria que fulano fosse maduro, eu queria que o fulano fosse melhor do que ele é. A gente espera isso da nossa esposa, do nosso esposo, dos amigos, dos empregados, dos patrões. A gente espera isso até mesmo dos políticos. Que eles sejam mais maduros, mais perfeitos. Os pais almejam filhos maduros. Queria logo que esse menino crescesse, amadurecesse, e de preferência me desse também uma aposentadoria. Eu queria que meus filhos fossem perfeitos. Afinal, parece horrível a ideia de que alguém seja imperfeito ou imaturo. É assim que a gente pensa. Será possível, irmãos, encontrar alguém assim, perfeito, hoje em dia? Será possível ser maduro ou achar pessoas maduras? As pessoas realmente estão dispostas a amadurecerem? Isso me faz lembrar, inclusive, uma situação de que alguns anos atrás, ou há pouco tempo atrás, na Europa, houve uma pesquisa. Por que havia tanto divórcio? Então, descobriram uma resposta simples. Os homens eram imaturos. E as mulheres abandonavam esses homens imaturos. Homens que só passavam o dia todo jogando videogame, ou participando de competições de futebol com os amigos, esquecendo agora das suas responsabilidades. Tem família, tem esposa, tem filhos. O alto índice de divórcio na Europa levantou esse questionamento. Então a pesquisa foi feita e descobriu que os homens
eram deixados por falta da sua imaturidade. As pessoas, irmãos, são maduras, são perfeitas? Não, não são. Mas as pessoas querem mudar? A questão é essa. As pessoas querem mudar? Quando a gente olha para algumas pessoas e a gente diz, vai dar certo, ele vai mudar, agora ele presta. E parece que a nossa decepção ou frustração aumenta mais ainda. A gente descobre que não. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, vamos ler aí, Colossenses 1, 28. Olha o que diz Paulo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, vamos ler juntos, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Teleios no original. Paulo usa essa palavra aqui para descrever um adulto completo, maduro, perfeito em Cristo. É o processo. É o processo que todo cristão passa. E era o processo que a igreja de Colossenses também estava passando. Lembra? Uma igreja que estava lidando com falsos ensinos, a respeito de adorar anjos, a respeito de poderes místicos, a respeito de cultos ou práticas religiosas judaizantes, que já havia sido abandonada por alguns, agora estavam voltando de novo para o meio da igreja. Então, Paulo está encorajando agora, mostrando que em Cristo, e somente em Cristo, nós podemos sim ter maturidade, firmeza. A mensagem de Colossenses afirma a possibilidade de alguém ser perfeito, maduro ou completo, mas somente em Cristo. Edificado. Em quem? Em Cristo. Veja, Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 4. Olha como Paulo explica isso. Ele explica da seguinte forma, Colossenses 2, de 2 a 4. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles testemunham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém o quê? Com raciocínios falsos. A notícia que Paulo descobriu através de Epáfras, ele descobre que a igreja de Colossos não é uma igreja madura, não é uma igreja perfeita, não é uma boa igreja, mas Paulo ainda está agora com um desafio em suas mãos de fortalecer, de ajudar, de amadurecer, firmar aquela igreja em Cristo. Paulo queria que os colossenses tivessem convicção da verdade, da doutrina, a doutrina que fundamentava a fé cristã. Dessa forma, eles não seriam enganados com argumentos que parecessem ser verdades.
Paulo então separa, divide essa carta em duas partes, assim como ele divide a carta aos Efésios. A primeira parte com doutrina, a primeira parte com fortalecimento, a segunda parte na prática. Na prática. Isso me faz lembrar quando eu cursei o magistério. E era tão bom quando a minha professora de didática de ensino chegava na sala de aula e falava as coisas que nós iríamos ensinar para os alunos. Em compensação, meu professor de prática de ensino falava do terrorismo que os alunos faziam com os professores na sala de aula. E uma das coisas que eu nunca me esqueço é quando o meu professor de prática de ensino ele dizia: não deixe o aluno chamar você de tio. E eu dizia: nossa, mas eu achava tão bonito alguém chamar de tio. E aí meu professor dizia: você não é tio dele? Você não é tio dele, você não é parente dele, então não deixe ele lhe chamar de tio. Eu estou falando de 1998. Se meu professor de prática de ensino visse hoje como os professores são tratados na sala de aula, talvez ele diria: é melhor chamar de tio do que de outras coisas que estão sendo chamados. Colossenses é composta de 4 capítulos e contém 95 versículos no total. São 95 versículos de conversa, de diálogo, para que uma igreja possa se amadurecer em Cristo. 95 versículos divididos em doutrina e prática. O capítulo 1 até ao capítulo 2, nós temos doutrina, doutrina, doutrina. Do capítulo 3 ao capítulo 4, nós temos o lado prático. Faça, haja, encare, seja. Paulo então mostra para os colossenses como nós seremos edificados em Cristo. Amém, irmãos? Amém. E esse é o tema que eu quero trazer para nós nessa noite. Como nós seremos edificados em Cristo? Colossenses 2,6, nós vamos ler mais uma vez. Vamos lá? Ora, como recebestes, assim andai nele. Na outra tradução diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Expositivamente, nós podemos trabalhar esse versículo da seguinte forma: seremos edificados em Cristo, primeiro, através de um compromisso indestrutível. Paulo diz: ora o quê? Como recebestes Cristo Jesus, ou receberam a Cristo Jesus. O recebimento dele como dono, governante, aquele que tem a prioridade, mas também o receber no grego remete ao ensino doutrinário do passado. Algo que foi ensinado e que não pode ser destruído. Uma rocha, como já foi falado aqui. Uma das coisas que eu mais fiquei maravilhado nesta região, quando eu vim para cá, era quando passava de Marabá, passava de Eldorado, e eu começava a ver um monte de montanhas e rochas. Eu nunca tinha visto isso na minha região.
Lembra, eu falei ontem, eu sou de Breves, do Marajó. Mas você vê uma rocha lá, meu irmão. É bem difícil. Até que um dia, na cidade lá em Redenção, eu descobri uma igreja de um pastor amigo meu. E era interessante, porque o nome da igreja era Igreja Batista da Rocha. E então eu estive lá, nessa igreja, participando de um aniversário dela. A igreja literalmente se chama assim, porque ela foi construída em cima de uma pedra, lá em Redenção. Você precisa subir pelas escadas para então entrar na igreja. Todo o alicerce da igreja é rocha. Porque a igreja, para ser levantada ali, ela só tinha duas situações. Ou eles implodiam a rocha e tiravam a rocha para construir a igreja, ou faziam a igreja em cima da rocha. Paulo está nos dizendo, irmãos, que uma vez que nós recebemos a Cristo, nós temos um compromisso, e esse compromisso não é só nosso, é dele, de nos manter firmes, firmados, até o dia de Cristo Jesus. Um compromisso indestrutível. É o que Paulo vai relatar lá em Romanos. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será angústia, tribulação? Nada, ele diz, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um compromisso indestrutível. O próprio Salvador veio a nós, Ele nos alcançou, Ele nos tomou como iniciativa, e Ele então coloca sobre nós a sua salvação. Como seremos edificados? Com um compromisso indestrutível, que não começa com você, começa com Jesus, o fiel Senhor. Através de um reconhecimento de quem é o Senhor em nossas vidas. Lembra? Nós falamos sobre isso ontem. Paulo menciona o Kyrios, o Senhor. Mais de 300 vezes a palavra aparece no Novo Testamento. Deus quer ser chamado de seu Senhor, irmão. Mas não só ser chamado, Ele quer ser adorado, reverenciado. Na Bíblia nós temos vários exemplos de servos, mas nenhum deles se compara a um animal servo na Bíblia, chamado camelo. O camelo é considerado o animal mais servo que existe no mundo, justamente pelas suas características. Quer ver? Todo camelo, antes de partir em uma viagem, ele se dobra para receber quem ele vai levar. Ele não escolhe, ele não sabe quem vai subir em suas costas, mas mesmo assim, ele se prostra para que aquele que vai em suas costas possa subir e ali viajar com ele. O camelo é um dos animais que não reclama, não murmura. Ele pode levar quem ele levar. Aí você diz, pastor, mas quem é o animal que reclama? Nunca vi nenhum dizendo, desce daí, eu não vou te levar. Tá, você pode até dizer isso. Agora pensa comigo, você já viu um jumento empacado? Meu irmão, não queira subir no jumento quando ele empaca. O jumento
jumento, em algumas vezes, ele escolhe quem vai subir na sua costa. Se você for querer subir na costa de um jumento, quem não gosta de nada da sua cara, coitado de você. E o cavalo? Vai subir na costa de um cavalo que não quer você. Na mesma hora ele te derruba, meu irmão. Te joga, te lança. Mas o camelo não. Ele apenas se prostra. Para que então, aquele que vai viajar em suas costas, viaje. Meus irmãos, isso nos mostra o quanto nós precisamos reconhecer quem é o Senhor de nossas vidas, quem é Jesus. Ele é o rei, ele é o dono, ele é quem manda no cristão e na sua igreja. E ai daquele que não obedecer, estará tendo grandes dificuldades. Não foi assim com o profeta Jonas? Como seremos edificados em Cristo? Paulo diz: continuem a viver nele. Comportamento habitual, ou habitual, melhor dizendo. Viver em Cristo é desfrutar a amizade, é viver em obediência e profundo afeto por tudo que recebemos dele. Através do nosso relacionamento, crente que não se relaciona com o seu Deus. Que Deus é esse que ele serve? Que Deus é esse que ele serve? Devemos viver uma vida que mostre o que cremos. E devemos crer em Cristo Jesus, mostrando que não só cremos, mas que temos um relacionamento diário com Ele. Meu querido doutor Rousseau Chet lança a luz no texto, dizendo que Paulo está dizendo, nele ratificados, e Paulo está dizendo isso no pretérito perfeito, indicando uma experiência no passado que não mudará. Em outras palavras, ele começou um relacionamento, continua o relacionamento e vai permanecer se relacionando com Deus que ele quis se relacionar. É o mesmo de uma árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa e ela cresce. E por falar em árvores, a Bíblia nos compara a várias árvores, entre elas a palmeira. Lembra? O justo florescerá como a palmeira. E uma das coisas que a palmeira mais faz é crescer. Só que a palmeira, para muitos que não sabem, ela cresce mais para baixo do que para cima. A palmeira chega a alcançar mais de 100 metros de altura. As suas raízes conseguem perfurar, cavar a mais de 300 metros para baixo. É por isso que uma palmeira custa ser arrancada. É por isso que uma palmeira custa a ser tirada. E Paulo deixa bem claro que essa é a nossa semelhança, a semelhança daqueles que começaram a ter um relacionamento com Deus. Irmão, uma vez que você começa a se relacionar com Deus, mais a sua raiz irá crescer, se fortalecer, e mesmo vindo o dia mau, você irá permanecer. Pastor, então por que muitos crentes se afastam? Porque já tinham se afastado do seu relacionamento com Deus.
Quem aqui se lembra do hino do cantor cristão? Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem nos dado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. E o coro? Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. É lindo cantar com essa certeza. Pastor Avelino, autor desse hino do cantor cristão, quando fez esse hino para o cantor cristão e logo depois ele é transferido também para o HCC, não imaginava quão grande era a sua luta. O pastor Avelino era pastor da Igreja Batista de Niterói. Na época, em 1700 e alguma coisa, naquela época as pessoas não gostavam de crentes. Eles nos chamavam de os Bíblias. Diziam que a Igreja Batista de Niterói era uma igreja do diabo. Mas a igreja ainda assim crescia e permanecia a crescer. Até que um dia os irmãos se reuniram então e o pastor Avelino foi pedir ajuda porque a igreja precisava ser levantada, construído um novo prédio, não aguentava mais as pessoas. Apesar de que muitos cristãos ou muitos crentes saíam de sua casa e quando eles iam para a igreja, nessa trajetória, alguns eram apedrejados, xingados, porque eles eram crentes. Mas a igreja crescia. E porque ela crescia, o pastor Avelino então foi e começou a pedir ajuda nas outras igrejas, dizendo: ajudem a Igreja Batista de Niterói. E então ele consegue recursos, tanto no meio dos brasileiros, quanto dos americanos, dos missionários de fora. E a igreja então começa a ser erguida, o novo templo. Mas algumas coisas começam a acontecer e as pessoas começam a dizer: essa igreja é do diabo, e mesmo sendo do diabo, ela não vai para frente não. Os operários entram em greve. O administrador daquela obra foge, vai embora. O dinheiro acaba e a igreja está pela metade na construção. Então os irmãos começam a ter um plano, eles se reúnem e vão eles mesmos começar a construir a igreja. E o prédio então se levanta e fica um prédio bonito. Os operários voltam e completam o prédio. Quando o prédio está completado, passando algum tempo, algo acontece na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Um grande temporal vem sobre aquela cidade. Há quem diga que seria até uma tempestade tão forte que Niterói nunca tinha visto. O telhado da igreja arrancado, as janelas, as portas, as paredes caem e o prédio vem ao chão. O pastor Avelino, quando chega na igreja, ele encontra um prédio, somente os escombros. Porque até algumas coisas que tinham na igreja, a própria população
entrou lá e saqueou, roubou daquele lugar. A vontade que o pastor Avelino tem é de desistir. Então, naquele dia, os irmãos chegam para o culto. E a igreja se reúne naquele lugar e faz o culto ali, com o prédio no escombro. E é ali que Deus então dá esta mensagem para o pastor Avelino. E ele escreve a letra deste hino. Ele tem um amigo músico e passa a letra do hino para esse amigo, o qual vai colocar a melodia que nós conhecemos. E a igreja toda começa a ensaiar e a cantar este mesmo hino. E então os recursos começam a vir. Deus começa a levantar recursos, pessoas que vão ajudar a reconstruir aquela igreja. E o templo que é feito depois ainda é muito maior do que o primeiro que foi construído. No dia da inauguração, há mais crentes na igreja convertidos agora do que quando a igreja tinha sido levantada da primeira vez. Uma árvore que está sempre plantada, firmada, alicerçada por Cristo. O hino faz tão sucesso que se torna hino oficial das igrejas batistas e hino oficial de várias de suas convenções. É por isso que nós cantamos até hoje, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um experimento que somente aqueles que estão com relacionamento e edificados em Cristo podem ter. O versículo 7 agora, ele nos diz: nele ratificados e edificados, vamos juntos? E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, como seremos edificados? Através da nossa permanência. Lembra, a frase que Paulo usa é enraizados, dando ênfase aqui, àquele que permanece. Jesus nos uniu, irmão. Ele nos une em sua morte, em sua ressurreição, para nos mostrar que assim como ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos em glória. A ênfase é para aquele que permanece. Pastor Hernando Dias Lopes chega a dizer que uma das doutrinas mais esquecidas na igreja hoje é a doutrina da permanência em Cristo, do permanecer. Talvez seja por isso, eu posso acrescentar, que muitos cristãos não permanecem mais como crentes antigamente. Como seremos edificados? Através do amadurecimento. Paulo diz: edificados, construir a parte de uma base sólida, tornar mais capaz e desenvolvido através de um processo de amadurecimento. Lembra como nós falamos no início? Achamos que não somos maduros, que não somos perfeitos, mas esquecemos que quem quer que sejamos maduros e perfeitos é o Senhor de nossas vidas. É por isso que Ele vem até nós e nos tenta fazer não como nós queremos, mas como Ele deseja que sejamos. Você já deixou Deus trabalhar em sua vida? Você já deixou o Senhor te usar como instrumento? Você já permitiu que Deus usasse você como canal poderoso em suas mãos? Eu vi isso em minha igreja esses dias.
um jovem adolescente de 14 anos, o Nicolas. O Nicolas praticamente cresceu na igreja. Hoje ele é cadete. E ele, fazendo uma das tarefas do manual de cadetes, o Nicolas então foi desafiado a trazer amigos, 4 amigos, para o culto de cadete. Era uma tarefa. E ele virou para mim e disse: pastor, como é que eu vou trazer meus amigos? Meus amigos não gostam de igreja. Meus amigos, eles não querem saber de igreja. Como é que eu vou fazer? Eu disse: você vai orar por eles e vai convidá-los. E nós vamos preparar uma programação especial e você vai falar para os seus amigos irem. Ele disse: e se eles não quiserem? Eu disse: você vai ter que pagar um lanche para eles irem. Ele disse: como assim, pastor? Eu disse: você vai ter que meter a mão no bolso, filhão. Lembra? Alguns vêm por causa de fome mesmo, e por causa de pão, até eles se depararem com o pão da vida. Então, Nicolas, você vai ter que se preparar. E tá bom, pastor. E nós fomos então, e montamos a programação, e de 10 amigos do Nicolas que ele convidou, um veio naquele dia. Mas esse que veio está acompanhando o Nicolas já faz mais de um mês. E agora, poucas semanas atrás, ele entrou no grupo do WhatsApp dos cadetes. E na sua entrada ele disse a seguinte frase: eu quero agradecer pela vida do Nicolas, que me convidou para participar dos cadetes. Eu achei maravilhoso. Ele disse: no dia que eu fui para o primeiro culto de cadetes, era o meu aniversário. Naquele dia teve cachorro quente, piscina, refrigerante, e eu amei tudo. Eu comecei a chorar por causa do testemunho do Rian falando do Nicolas. Hoje, o Nicolas já levou para a igreja mais de 10 adolescentes, amigos dele, que ele convida e vai e leva os cadetes. Irmãos, talvez a gente precisa realmente ser mais maduro. Você já imaginou como essa igreja estaria hoje se outros Nicolas também aqui se levantassem? Essas semanas que tem passado, eu tenho dito para a igreja: vamos orar pelo Nicolas, ele é o nosso missionário. Vamos orar para que ele permaneça firme no Senhor. Amadurecimento. Paulo diz: continue crescendo, instruído, confirmados na fé. E a fé, como nós aprendemos hoje pela manhã, ela nunca vem sozinha, mas a fé vem acompanhada de amor e esperança. Amor e esperança. Confirmados na fé, tornar-se mais capaz, e a capacidade quem nos dá é o Espírito Santo, através da comunhão que temos com o Senhor. Mas Paulo termina: crescendo em ações de graças. Significa que algo que o Senhor nos fez é lembrado todo dia, e todo dia somos gratos por aquilo que Ele tem feito. Eu quero terminar essa palavra com o último texto de Paulo, lá em Colossenses capítulo 4.
Colossenses capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? É até o versículo 15, tá bom, irmãos? Então não me abandone. Vamos lá. Quando a minha situação de irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos enviei o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação, de alertar o vosso coração. Em sua companhia vos envio o Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber de tudo que por aqui ocorre. Saudai-vos prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os filhos da circuncisão, que cooperam perfeitamente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu objetivo. Saudai-vos, que é entre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, com vós e as orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que se preocupa por vós, pelos de Magistéria e pelos fiéis. Saúde, Lucas, médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Magistéria e Nínive, e a igreja que é aos pés de sua casa. Você viu quantos cooperadores estão lá com Paulo? Ele está preso, mas Deus levantou vários para estar com ele. Paulo não iria sair dali naquele momento, mas Deus enviou pessoas. A igreja estava ali com Paulo, e é a igreja, os servos, os fiéis. Quantas vezes você notou a palavra fiel aí, sendo relacionada a um discípulo, a um irmão, a um homem? Fiéis, amigos, cooperadores. Mas tem um dos últimos. Versículo 14, volta para mim, por favor. Ele diz o quê? Saúde, Lucas, o médico amado. Você percebeu que esse último não é colocado nenhum adjetivo para ele? Esse que está lá, que está fazendo parte, não aparece com adjetivo, não aparece com nada. Está na igreja, é membro, está visitando Paulo. Esse Demas, após Paulo sair da prisão e seguir com seu ministério, abandonou o apóstolo. Paulo chega a dizer que ele amou as coisas desta vida e foi para Tessalônica curtir os seus prazeres. 2 Timóteo 4:10.
2 Timóteo 4,10. Vamos ler juntos? Porque Demas se você não está firmado em Cristo, no dia a tempestade vem, a dificuldade vem, e talvez você seja o próximo deles, aquele que vai abandonar a fé e abandonar a igreja. Você está firmado em nome? Você está realmente firmado em Cristo? Você tem intimidade com Ele? Você reconhece-o como Senhor de sua vida? Você sabe que a sua fé vem junto com amor e esperança? Você entende que as suas raízes estão fortalecidas no Senhor? Porque se você não entende isso, você é o próximo candidato a ser um Demas. Abandonar a igreja, abandonar os irmãos, abandonar o Senhor por prazeres que o mundo vai oferecer. Fique de pé em nome de Jesus.